seja muito bem-vindo ao Cidade Viva. Hoje vamos visitar dois lugares históricos de São Paulo localizados no centro da capital paulista. O primeiro ponto da nossa visita é o Solar da Marquesa, onde morou a Marquesa de Santos Domitila de Castro Canto e Melo. A antiga casa está localizada nos arredores do pátio do colégio, onde surgiram os primeiros povoados de São Paulo. Ao meu lado, Júlia Anversa, que é coordenadora do Serviço Educativo do Museu da Cidade de São Paulo, e ela vai nos contar um pouco sobre as histórias e as curiosidades do Solar. Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Bom, para a gente começar esse bate-papo, conta pra gente quem foi a Marquesa de Santos. Bom, a Marquesa de Santos ela foi uma paulista da aristocracia do século XIX. Ela foi uma agitadora cultural de sua época, uma mulher bastante à frente do seu tempo, né? Considerando que as mulheres naquela época elas tinham funções mais relacionadas ao lar, e ela participava da sociedade paulista como um todo, assim, na cultura, nas artes. E essa casa, né, essa antiga casa, esse antigo solar, quando ele foi construído e quando a Marquesa veio morar aqui? Esse solar os estudos datam de duas casas de taipa nessa mesma localização, já no século XVIII. Mas a Marquesa veio morar aqui no século XIX, junto com o marido dela, a família dela, né? As festas que ela dava eram muito famosas. Fala um pouquinho pra gente sobre essas festas, que tipo de festas eram essas, quem frequentava? Ela era uma pessoa muito influente, né, nas artes e na cultura de São Paulo, né? Na época que ela morava aqui também estava se desenvolvendo o Largo São Francisco com a Faculdade de Direito, então todo esse movimento da poesia, da literatura, há indícios de que essas pessoas frequentaram os saraus que aconteciam nessa casa. Para além disso, ela também promovia desfiles de moda, encontros musicais, tudo aqui, assim. E os frequentadores? Pessoas influentes, com certeza. Com certeza, sim. Ela também estava nos círculos da aristocracia de São Paulo, assim. Bom, como você nos falou, o solar é do século XIX. Fala agora pra gente um pouquinho sobre as características, né, da construção aqui dessa antiga casa. Bom, atualmente o solar já passou por diversas fases de construção, né? Ele ainda guarda resquícios da construção que a gente pode dizer original do século XVIII, XIX, que é de taipa, de pilão, que é uma técnica construtiva bastante difundida em São Paulo, na São Paulo colonial. Mas atualmente ele também teve reformas em suas outras ocupações, né? Ele está aí existente há pelo menos 200 anos. Com a alvenaria, então circulando pela casa você pode notar assim, que tem janelas arqueológicas que mostram as diversas fases, né, da taipa, do pau a pique, até as construções mais recentes de alvenaria. Fala pra gente um pouquinho dessa relação entre o Solar da Marquesa com essa questão histórica da capital paulista. O solar, a construção é posterior, né, à fundação, à dita fundação da cidade de São Paulo pelos jesuítas, mas ainda na época em que ele foi construído, a ocupação da cidade, a ocupação urbana da cidade ainda se restringia muito a essa área do centro, né, que a gente chama de Centro Velho atualmente, né. Era uma região em que estavam também as pessoas ricas construíam essas casas, mas se misturavam também, né, normalmente as casas imponentes que nem essa, assim, elas queriam dizer que as pessoas eram influentes de alguma maneira, né, tinham posses. Mas essa região, ela foi a partir daqui que começou a se construir a São Paulo urbana, né, que a gente conhece hoje. Foi daqui se expandindo para o centro, aí para lá do Anhangabaú primeiro, né, e depois subindo para a região da Paulista, né, ao longo dos séculos. Até metade do século XIX a gente ainda estava bastante, a cidade ainda estava bastante aqui, restrita ao centro, que a gente conhece como centro hoje. Bom, você falou casa imponente como esta. Realmente é uma casa belíssima. Fala um pouquinho sobre as divisões, né, que existem aqui na casa. Quantos quartos, o espaço mesmo? É uma casa grande, assim, a gente não tem certeza de como ela estava quando a Marquesa saiu, né? Não existe documentação que assegure como era quando a Marquesa saiu daqui. Depois ela foi ocupada, né? Tem um anexo construído aqui que foi já do século XX, então ela é bastante expandida ali para trás em alvenaria, e é século XX mesmo, porque foi ocupada de diversas maneiras, né?
Também tem certas características da fachada que são já neoclássicas, né? A gente entende como neoclássicas, que já também não são da época da Marquesa, vieram com as ocupações posteriores, né? Essa cara de europeia que a gente diz aqui, assim, ela veio depois da Marquesa, assim. Quando a gente entra aqui no solar da Marquesa, nós nos deparamos com uma banheira. Muita gente acredita que essa banheira é da Marquesa de Santos. De fato é, Júlia? Olha, não. A banheira ainda foi pouco estudada, mas por suas características e pelos estudos que já foram feitos, está mais vinculada à ocupação da mitra diocesana mesmo. Da Marquesa sobraram paredes, né? A gente não tem objetos que fizeram parte do cotidiano dela, a não ser na exposição de arqueologia, né? Houve escavações aqui no terreno, é um sítio arqueológico, né? Justamente por conta dessas camadas de história, foi estudado e aí tem objetos que podem ter sido da época em que ela ocupou esse espaço, ela e a família dela ocuparam esse espaço. Quando o solar se tornou um museu, Júlia? O solar foi incorporado ao que a gente chama de Museu da Cidade de São Paulo logo no primeiro decreto de criação do museu, que foi em 1993. Ele é aberto ao público à visitação e o Museu da Cidade ele não tem só o solar como espaço, ele tem uma coleção arquitetônica que tem 13 exemplares espalhados pela cidade, todos são tombados pelo patrimônio. O museu ele se configura como um todo, né? Então o acervo tem esse acervo arquitetônico, tem um acervo de artes, tem um acervo de fotografia, tem acervo de bens móveis. Não é só do Solar da Marquesa. Aqui funciona como um espaço expositivo, como outros do Museu da Cidade. Atualmente até com 2 exposições, uma de longa duração aqui no andar superior e de exposições temporárias no térreo. Uma dessas exposições é Yolanda Penteado, a Dama das Artes de São Paulo. Júlia, Yolanda Penteado, por que trazer essa mulher aqui para o Solar da Marquesa? O que é legal da gente receber a exposição da Yolanda aqui no Solar é que a gente tem aí 2 camadas de mulheres muito influentes nas artes e na cultura de São Paulo, né? A Domitila, por tudo que a gente já conversou, né, no século XIX, e a Yolanda, que é uma aristocrata também do século XX, mas que, entre outros feitos, assim, por conhecer muita gente das artes e da cultura, conseguiu formar os acervos de museus importantes de São Paulo, além de promover as bienais. Ela fez parte da criação das bienais de São Paulo, que agora são uma das mais reconhecidas do mundo, né? Francisco é carioca e há 20 anos mora em São Paulo. Apesar de já ter visto por fotografias e pela televisão o solar da Marquesa de Santos, nunca teve a oportunidade de visitar o antigo casarão. Em um dia de folga, resolveu conhecê-lo, principalmente para ver a exposição sobre Yolanda Penteado. Vim conhecer o solar, né, e também a exposição da dona Yolanda Penteado, que é uma figura histórica da cidade de São Paulo, né, faz parte da nossa história. E uma cidade ou um país que esquece a sua história é um país que não tem futuro. O que o senhor viu até agora da exposição que mais gostou? Tudo. Tudo. Desde a história da dona Yolanda Penteado até a própria história do casarão. Eu estive lá embaixo, tinha uma pessoa que estava dando uma explicação, né, da história do casarão, etc. Então, aliou as 2 coisas ótimas e que se eu desse uma nota de 0 a 10, eu daria 10. A exposição Yolanda Penteado, a Dama das Artes de São Paulo, fica em cartaz até o final do ano. A entrada é gratuita. O público espontâneo pode vir de terça a domingo, a gente está aberto das 9 às 17 horas, a entrada é sempre gratuita. E também participar das nossas atividades educativas, agendar, fazer visita, isso sempre é informado, tem no nosso site, tem no nosso Facebook, enfim, se informar pelas redes sociais para saber o que a gente está tendo de atividade.
Outra exposição em cartaz no solar da Marquesa de Santos é Paisagens Oficiais. Esses registros fotográficos mostram a transformação urbana da capital paulista nos últimos 156 anos. Além das exposições, vocês realizam outras atividades culturais aqui no solar? Sim, o Serviço Educativo realiza diversas atividades. Ele está aqui também para receber o público espontâneo, que entra, tem curiosidade, se tiver dúvida, se quiser uma visita completa. E a gente realiza atividades e divulga atividades, né? Inclusive, para público surdo, a gente está fazendo um projeto, né? Um encontro uma vez por mês, em Libras, e outras atividades que vão sendo lançadas assim e anunciadas. E o público daqui do solar, como é formado? O público é muito diverso, assim. Por a gente estar na região central de São Paulo, é um lugar bastante movimentado. Então, no dia a dia, principalmente na hora do almoço, tem muita gente que trabalha no entorno, que entra para dar uma olhada nas exposições de foto lá embaixo. Tem bastante turista também, imagino, por se localizar nesse centro histórico da cidade, né? Um lugar bastante visitado por turistas. E a gente faz muito agendamento para escolas também, recebe bastante público escolar. Bom, Júlia, para você, qual a importância da existência do solar da Marquesa para a cidade de São Paulo? O que é que representa essa casa? Olha, essa casa ela é um testemunho desse centro colonial ainda aqui de São Paulo, né? A gente está acostumado a andar pelo centro e ele ter edifícios muito altos, né? Relacionados ao comércio, empresariado, e a rua daqui do Solar ainda conserva esse casario anterior, né? Que são esses vestígios de que pessoas já moraram aqui. Mas para além disso, assim, da história consagrada, o legal é que a gente tem a oportunidade aqui de receber os visitantes e ir adicionando novas camadas à memória de São Paulo, né? A gente sempre tenta lembrar que a história não está consolidada, né? Então a gente vai descobrindo a história e construindo a história com quem visita também. Já dizia o velho mestre que a história é a mestra da vida. A gente lê história e vê, porque a história é feita por seres humanos, e os seres humanos, com suas carências, seus ideais, suas aptidões, suas ambições, não é? E se repete desde que Adão e até o último homem. Então a história mais ou menos se repete com outras roupagens, com outros trajes, com outros costumes, mas o ser humano é o mesmo. Estamos de volta com Cidade Viva, agora visitando a casa de Dona Yaya, local que no passado foi residência de importantes famílias de São Paulo. Sebastiana de Melo Freire, a própria Dona Yaya, foi a moradora mais ilustre, mais famosa. E Carmen Ruiz, educadora do espaço Casa de Dona Yaya, vai nos contar por que ela era tão famosa assim. Na verdade, Dona Yaya é a quarta moradora. Ela vem para cá para ser tratada. Ela é tratada como doente mental e ela vai ser tratada aqui como numa clínica particular. Ela chamou muita atenção porque ela era uma figura da sociedade paulistana. Era filha de fazendeiros de café da região de Mogi das Cruzes. E aos 19 anos, com o desaparecimento do irmão dela, ela se torna a única herdeira de uma imensa fortuna. Só que, infelizmente, aos 32 anos, ela tem um surto psicótico. Naquela época, ela foi avaliada e dada como doente mental. Depois de passar um ano numa instituição psiquiátrica, ela então é trazida aqui para casa, depois de adaptações sugeridas pelos médicos, e ela vai viver aqui durante 42 anos. Foi nesse quarto que Dona Yaya passou todos esses anos. Esse foi o primeiro aposento da casa que foi adaptado para Dona Yaya. O doutor Deolindo Galvão fez tipo uma prescrição médica de como teria que ser esse quarto. Então, sem pinturas nas paredes, as paredes lisas, as paredes de cores neutras, o chão de fácil limpeza, asepsia,
e as janelas e portas reforçadas com grades, as janelas com vidros duplos e tudo controlado pelo lado de fora. Então, o que a luz, o ar, eram todos controlados externamente. Aqui tinha uma cama hospitalar e, no começo, uma cadeira sanitária. E como era muito pequeno para acomodar tudo isso, então foi feita a adaptação do cômodo ao lado, que era uma sala, e aí o mesmo tipo de cuidado, né? Além dos médicos, dos enfermeiros, quem mais morava aqui, né, com a Dona Yaya? A família da madrinha da Dona Yaya, que penalizada quando ela ficou durante um ano na clínica particular, na clínica psiquiátrica, pedem a autorização dos médicos para que ela possa ser tratada em casa. Só que na época ela morava na rua 7 de Abril, considerada então muito movimentada, então a opção é por um lugar mais calmo e por isso que é escolhida aqui a casa, que era naquela época afastada do então centro agitado de São Paulo. A casa passou por muitas reformas então, né? Sim. Como é que as pessoas que visitam aqui percebem, né, essas reformas? Eu vejo que em alguns ambientes ainda existem elementos, né, da arquitetura original ou então da última reforma. Conta pra gente isso. Isso é meio proposital, porque no momento da restauração foram feitas várias pesquisas sobre os ocupantes da casa, sobre o modo de viver, e eles deixaram pistas principalmente nas paredes, com as pinturas. E no momento de restaurar, se tomou cuidado de, digamos assim, preservar essas características dos diferentes espaços. Um desses espaços é essa antiga sala chamada carinhosamente de Sala Verde. Vamos voltar ao passado, tá? Hoje é a nossa sala onde a gente tem cursos, palestras, apresentações musicais. No passado, ela era a sala de jantar, o lugar mais nobre da casa, o lugar de receber visitas, certo? Porque era onde as pessoas se reuniam. Naquela época não tinha TV. Então, a gente sabe que era a sala de jantar por causa desta moldura de madeira, feita com o propósito de proteger as pinturas de eventuais respingos de comida, bebida. Foi feita uma remoção de camadas, porque essa daqui é a terceira camada e em cima dela tinha mais 4, tá? Então foram removidas as camadas que estavam por cima, tá? E foi restaurado como seria então a terceira camada, que corresponde à época do João Guerra. Então, se a Dona Yaya tivesse vindo até esta sala, provavelmente ela teria visto esta pintura, que provavelmente depois outras pinturas foram colocadas por cima, porque tinha mais camadas. Até a época em que decorar, pintar paredes deixou de ser moda e o pessoal simplesmente aplicava uma tinta a óleo, tá? Aí essas são as últimas camadas. Mas aquela parede lá em cima foi deixada de propósito, parece inacabada, mas foi propositalmente deixada assim para mostrar que aqui foi feita opção
por uma camada, mas poderia ter sido feita opção por outros desenhos. Essa parede foi descoberta no momento de consertar o forro, e ela trouxe a evidência, depois comprovada por escrituras, de que antes de ser a casa era um chalé de tijolos, que aí foi construído pelo José Maria Talon, que vendeu em 1888 para o Afonso Augusto Millier, que foi o que construiu a casa em volta. Aí eu queria também chamar a atenção, as pinturas que tem na parede, elas remetem a uma outra época, justamente a época do João Guerra, e são pinturas Art Nouveau. A maioria dos visitantes que vêm à casa vem procurando informações sobre a Dona Yaya, porque são muitas as histórias sobre a Dona Yaya. Foram muitos anos, né, que ela viveu aqui, e também que as pessoas tomaram conhecimento ou se apropriaram de histórias contadas sobre a Dona Yaya. Então, a gente fala das muitas Yayás. E aqui o que a gente trouxe foi um pouco da história oficial, digamos assim, que é a pesquisa feita em cima de registros dentro do fórum, porque como ela foi interditada, tudo que era feito para pagar empregados, adquirir coisas para casa, tudo isso era feito via o juiz, o curador que tinha que solicitar ao juiz. E aí sobraram 16 volumes dos 40 anos que a Dona Yaya viveu aqui. Então, nós fomos atrás de pedacinhos que montassem um pouco da história. E tem a contraposição do Parafuso, que era um jornal sensacionalista da época, que dizia que a Dona Yaya estava prisioneira aqui contra a vontade dela, que ela teria condições sim de voltar à sociedade e poder gerenciar sua fortuna, mas que as pessoas que estavam aqui se aproveitaram dela para benefício próprio. Então a gente colocou um pouco desse contraponto como forma, qual será realmente a história verdadeira? O que será que... Porque dentro da justiça a gente vê um lado também, a gente não consegue saber o que aconteceu de fato. Depois da morte da Dona Yaya, o que foi feito da fortuna dela, uma vez que não existiam herdeiros? Então, a herança é dada como vacante. Só que vão 9 anos de disputa e finalmente ela vai para o governo do estado de São Paulo, e o governo do estado de São Paulo, como tem que aplicar em educação, ele repassa para a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, como tem que usar com estudantes carentes, para benefício de estudantes carentes, a Universidade de São Paulo leiloa os outros 100 imóveis que constavam da lista da herança e sobra a casa. A casa passa então por um período de dúvidas de qual a destinação, inclusive são feitos vários projetos para o uso da casa e no fim a USP decide, então, transformá-la? Restaurá-la, isso, e transformar, traz para cá a então Comissão de Preservação Cultural, para cá como Centro de Preservação Cultural. E agora aí cuidando não só do patrimônio da universidade, mas também buscando a extensão das atividades ao entorno, ao Bexiga.
E desde quando a casa assumiu essa nova função, né? Centro de Preservação Cultural? O CPC vem para cá, a CPC vira o CPC, e isso é em 2004. De lá para cá, os cômodos da casa, principalmente a extensão do quarto de Dona Yaya, também chamada de Sala Amarela, abrigam diversas manifestações culturais. Este é o espaço que a gente usa para exposições produzidas pelo CPC ou exposições externas. No momento, a exposição que está aqui é uma exposição de 2 oficinas de arte primitiva, feitas por crianças, adolescentes e pelo pessoal do grupo da terceira idade da Quiropita, que versaram sobre justamente as Yayás, como as pessoas veem a história da Dona Yaya e do Bexiga também, que a maioria são moradores aqui do bairro. O horário de funcionamento da casa de Dona Yaya é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. A programação completa está no site www.usp.br/CPC. O Cidade Viva está chegando ao fim. Espero que tenha gostado de visitar essas 2 casas tão históricas aqui da cidade de São Paulo. Eu lembro que você pode sugerir um outro lugar da capital paulista para visitarmos. Escreva para o tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Até a próxima. Tchau, tchau.